Boa noite a todos, em nome do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para mim é um privilégio muito grande, uma honra poder falar com vocês mais uma vez nesta noite maravilhosa a qual o Senhor nos concede, né? Deus tem sido maravilhoso para conosco e nos permitir mais uma vez estar juntos para aqui no partir do pão, na mesa, na casa do nosso Deus, né? Que é a sua palavra, e espero que mais essa oportunidade Deus possa falar ricamente em vossos corações. Que Deus abençoe cada um de vocês, os quais, por certo, deixou seus afazeres para estar cultuando ao Senhor conosco. E vocês vai ser muito abençoado por isso, pelo seu tempo. Estou à disposição agora, deixando muitas coisas para trás, para juntos aqui louvar e bendizer o nome do Senhor. Nós estamos felizes, né? Porque mais uma vez Deus está conosco e Ele sempre continuará com cada um de nós. O anelo de Deus é que nós possamos cada dia mais ver onde estamos parados, em quem nós estamos firmados, se estamos corretos no caminho do Senhor, como que estamos na nossa vida. Mas graças a Deus que ela ainda estende as suas mãos de graça, misericórdia, de poder, de perdão, de cura, de solução para cada um dos seus filhos que crê nele, né? Que Deus possa continuar abençoando cada coração nesta noite maravilhosa. Nós estamos felizes porque hoje temos aqui algumas cantoras, né, que vai cantar ao vivo aqui, e que Deus possa abençoar, né? A Tatiana, a irmã Luciana, seus filhos, né? Seu esposo, o Mateus também, e a minha filha está aqui com o violão para tocar e cantar, né, para que as irmãs possam cantar, né? Que Deus possa abençoar vocês. Eu já quero convidá-las para cantar, vai cantar 2 hinos aqui, e depois no final da mensagem nós vamos ouvir mais 2 louvores para a glória e honra do Senhor, tá bom? Deus abençoe vocês. Já eu vou já citar a escritura para que vocês possam caçar para nós estudarmos juntos. Deus abençoe. Deus abençoe os irmãos. Sabe, filho, quero falar com você. Tenho visto teu lamento, tua dor. Você diz, Senhor, não vou suportar, pois a luta é tão grande e estou quase
Amém. Graças a Deus. Deus abençoe nossas irmãs. Eu venci, você também vencerá, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Bom, eu quero já citar aqui para os irmãos, onde eu vou ler hoje. Nós vamos ler Mateus capítulo 28, verso de número 1 a 7. São Mateus capítulo 28, versículos de número 1 a 7. E o tema da mensagem de hoje será assim: Ide, dizei aos meus discípulos. Ide, dizei aos meus discípulos. Então, enquanto vocês preparam a escritura para lermos junto, para você acompanhar, que está em Mateus capítulo 28, versículo de número 1 até o de número 7, nós vamos louvando ao Senhor com mais louvor por nossas irmãs, tá bom? Deus seja louvado. Amém. Pra te adorar, Senhor, te dar o meu louvor. Quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor. O meu vaso de alabastro quero lhe oferecer. Me humilho aos seus pés, Amém. porque santo tu és. Vem meu louvor receber. Sou pequeno e tão falho, não mereço teu amor, mas eu sei que mesmo assim o Senhor cuida de mim, um tão pobre pecador. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Purifica as minhas vestes, Glória a Deus. Aleluia. com seu sangue remidor. Amém, Me ajuda a ser fiel. Eu quero chegar no céu e te abraçar, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Pra te adorar, Senhor, te dar o meu louvor. Quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor. Amém. O meu vaso de alabastro quero lhe oferecer. Aceita, Senhor, nessa hora. Me humilho aos seus pés, porque santo tu és. Vem meu louvor receber. Graças a Deus. Aleluia, Jesus. Me humilho aos seus pés, porque santo tu és. Vem meu louvor receber. Aleluia. Graças a Deus. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Graças a Deus. Amém. Muito bem, graças a Deus, né, irmãos? Se nós humilharmos realmente aos pés do Senhor, Ele só tem bênção para dar para nós, né? À medida que nós curvamos e inclinamos diante dele, em humildade de espírito, realmente Ele tem muitas bênçãos para os seus filhos, né? Vamos, mais uma vez, repetir a escritura aqui, Mateus capítulo 28, verso de número 1 até o verso de número 7, né? Que diz assim: E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como relâmpago, e o seu vestido como branco como a neve.
E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sou que buscais, sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. Verso 7. E depois, imediatamente, e dizer aos meus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis, eis que eu vou tenho dito. Vamos orar. Amado Deus, o soberano e precioso Pai, me faz lembrar daquele quadro, Deus bendito, nesse momento, Pai, e que nós lemos aqui, possamos voltar a mente lá ao passado e ver, Pai eterno, que realmente aquelas mulheres tiveram uma grande comissão de anunciar a Deus a tua ressurreição aos demais. Ó Deus, bendito Deus, nós sabemos que, mais uma vez, nós temos esse anúncio diante de nós, temos esse quadro diante de nós uma vez mais. Ó Deus, e que quando o Senhor manifestou aos seus discípulos, mostrando quem o Senhor era, eles apenas puderam perceber através do partir do pão, como o Senhor havia feito isso antes da ressurreição. Eles puderam lembrar, então seus olhos foram abertos. Diz o mensageiro dessa era que eles foram cegados, Senhor, mas nesse dia foram abertos, ó Pai eterno, para compreender que realmente o Senhor havia mesmo ressuscitado. Ó Deus, e que nesta noite o Senhor Jesus Cristo manifesta a nós como sendo também seus discípulos, e no partir do pão, no partir da sua palavra, venha manifestar-se como mesmo ontem e hoje eternamente, não somente por um dito, Senhor, não somente por o que já conhecemos, mas manifestado hoje como vivo e ressurreto em nosso meio, em maravilhas, em prodígios, em revelação e conhecimento da sua palavra. Em o nome bendito de Jesus Cristo, nos abençoe uma vez mais, vivificando sua palavra em nossos corações, famintos e necessitados. Amém, Jesus, amém. Aleluia, né? Meus irmãos, nós sabemos que estamos diante de um quadro bastante tremendo nesta hora, né? Quando temos aí o anúncio, né? Que ele disse para as mulheres anunciar aos discípulos e anunciar, né? E de dizer aos meus discípulos. E nós sabemos que os discípulos, quando estavam com Jesus, eles caminhavam aqui, fervoroso, né? Ele estava lado a lado com Jesus, em todas as obras que Jesus fazia, mas sabemos que logo depois Jesus foi crucificado, desceu à tumba, e parece que as esperanças dos discípulos haviam acabado, né? Eles já estavam, como assim dizendo, muitos deles já um pouco tristes, diz o mensageiro, desanimados, né? Um homem que havia ressuscitado mortos, um homem que havia feito maravilhas, um homem que havia feito grandes prodígios no meio do povo e agora havia sido partido. Então parece que as esperanças dos discípulos haviam também partido junto. Mas, meus irmãos, nós sabemos que é nessa hora que Deus trabalha conosco. Quando nós sentimos que nada temos e que realmente precisamos de Deus, mas o importante é saber que Ele é vivo e ressurreto em nosso meio hoje, manifestado através do Espírito Santo na forma de sua palavra. Amém? Porque Ele e a palavra é a mesma coisa. E Ele trabalha conosco assim. Mas, meus irmãos, sabemos que, certa ocasião, Pedro estava pescando, quase a noite toda, não tinha pego nada, de repente chega um homem ali nas margens do rio, do mar, e manda ele lançar a rede. Pedro ficou meio ressabiado e tudo mais. Mas pela maravilha que Jesus fez ali com Pedro, aquela bênção, veja, meus irmãos, já deu para despertar algo em Pedro. Eu vou citar alguns pontos aqui, que você vai encontrar Mateus, em Lucas e João, porque a verdade não está, às vezes, só no livro, tá? Estou repetindo em vários lugares, porque estudando e vendo os livros, né? Dos apóstolos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, veja, parece que tudo já estava acabado. Cleófas e seu amigo indo para caminho rumo a Emaús, e de repente Jesus se apresenta com eles e começa a conversar com eles e perguntando sobre tal e tal coisa, e eles falam, mas você não conhece a história do Galileu, né, que fez isso, fez aquilo e tal, e era Jesus que estava com eles, e eles não estavam conhecendo. Então veja, irmãos, que precisava mais tarde os olhos deles serem abertos,
Não ficar somente no que estava antes da crucificação, antes da ressurreição, mas depois da manifestação de Jesus, eles puderam entender o programa de Deus. Mas quando ele se apresenta e mostra aos seus discípulos, amém? E os discípulos o reconheceram por causa do partir do pão. Aleluias! Ao partir a ceia da maneira que ele havia comido antes, falou, realmente esse era Deus. Amém? E esperamos que, não somente, irmãos, esperamos ver Deus assim, um grande movimento, mas ao abrir, ao partir o pão, a palavra revelada para nós, que você possa enxergar Deus. Mesmo Maria Madalena e outra Maria dando para ele o anúncio, para eles lá, mas realmente eles precisaram ver aquilo, eles precisaram contactuar, eles precisaram fazer parte, e eles perceberam no partir do pão. Aleluias! Então nós não temos que ficar somente aí vivendo uma experiência, porque Maria Madalena e Maria teve a experiência de o anjo falou, ele não está mais aqui. Mas ela contou para eles precisavam ter uma experiência também. E cada um de nós nessa hora precisamos também ter uma experiência. Nós temos que sair dos anúncios, né, que nos rodeiam, dizendo isso, dizendo aquilo outro, mas através de uma experiência, na revelação, no partir do pão da palavra, é que você consegue enxergar essas coisas. Amém? Mas parece que estava tudo perdido. Todos desanimados, tristes. Mombrando diz a mensagem aqui, olha, a mensagem ide dizer aos meus discípulos, parece que estava tudo acabado, quando Jesus estava vivo, aquela maravilha, mas de repente, já 3 dias quase aí, e nada, né, dele. Mas, irmãos, eles carregavam uma esperança dentro deles. Mesmo que talvez ele não tinha, os discípulos não tinham Espírito Santo ainda. Não tinha, porque o Espírito Santo desceu no dia de Pentecoste. Eles apenas criam, como Pedro cria em Senhor Jesus Cristo. Mas o profeta disse que não tinha o Espírito Santo, que o Espírito Santo veio no dia de Pentecoste. É por isso que ele diz, vocês vão lá, vão ficar em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos. Meu Jesus dando um anúncio. Eu creio que quase 500, aqueles quase 500 que viram Jesus na ascensão, foi lá para o dia do cenáculo. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre uns 120 que estavam lá. Para onde foram os demais? Então é importante para nós permanecer naquilo, na vocação que nós fomos chamados, diz a Escritura. Então veja aqui o Mombrante nessa mensagem, né? E de dizer aos meus discípulos, parágrafo 189 e 190, ele diz assim, ele estava ali e ele começou a falar com eles. Quando Deus começa a falar conosco, é manifestado que Ele é. Mas o problema nosso é que nós estamos parados demais, ouvindo besteiras, ouvindo pensamentos humanos e não deixando Deus falar conosco. Nós não temos tempo para ouvir Deus falar conosco. Ele estava ali e começou a falar com eles. E então, de repente, quando ele apanhou o pão, quando o Espírito Santo de Deus apanha a palavra e é revelada no meio do povo, os filhos percebem que é Deus. Porque essa mesma palavra pode ser dita em qualquer outro lugar, mas talvez não fará efeito da maneira que é pela via correta. Amém? Então ele apanhou o pão e ele tomou o pão. Agora, e os olhos deles estavam cegos. Quantas pessoas têm Bíblias, mas estão cegos no tocante à sã doutrina, a ordem e conduta da palavra de Deus, no tocante ao mover de Deus para esse tempo. Tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouvem. E ele partiu o pão. Quando ele levantou seus olhos, eu abençoei, eu parti os seus olhos, foram abertos. Então a Bíblia diz, então eles abriu os seus olhos, o entendimento, para compreender. Por que ele não compreendia antes, quando Jesus estava com eles? Às vezes nós ficamos de velha denominação, num movimento bom, e nós fazemos com a denominação, nosso pai, nossa mãe, e temos olhos todos vedados. Uma visão míope, não entendemos o que Deus quer realmente de sua palavra. Mas nós consultamos os teólogos, consultamos as pessoas que sabem muito sobre isso, né? Eu até marquei, Deus não precisa de discursador. O que mais você vê, a gente faz um discurso, e cada um mais bonito que o outro.
Deus não precisa de discursador. Veja, mas sim de pessoas que vivam sua palavra. Amém? Agora, falar bonito, se exaltar, gritar, ou até mesmo ter certas atuações espirituais, e etc. Se não for através da via correta, não tem parte no reino. Tenha seus olhos abertos nessa hora. Quem for espiritual está entendendo o que eu quero chegar, o que eu quero dizer. Deus realmente está fazendo isso, meus irmãos. Né? E às vezes, quando nós estávamos no mundo, no bel prazer do mundo, e nós achávamos que as coisas estavam boas, mas a maneira que Deus vai revelando a palavra para você, você vai entendendo o programa de Deus, não é verdade? Então eles tiveram seus olhos abertos, como nós tivemos os olhos abertos agora, através de olhar de águia, a visão correta da palavra de Deus, nós temos os olhos abertos. Aleluia! Nós temos revelação da palavra, porque nós temos a Escritura Sagrada, nós temos a mensagem do mensageiro dessa era, e nós cremos que é a voz de Deus para nós, e nós paramos para ouvir a voz de Deus. Quando nós paramos para ouvir outra voz aí sem ser a de Deus, talvez deixe até nós eloquente, talvez deixe até nós muito sabidão, com muitos pensamentos, e isso e aquilo mais, e parece que haja um monte de espontamento espiritual. Mas não tem nada melhor do que o tempo. Amém? Então os discípulos tiveram os seus olhos abertos. Se alguma vez houve um tempo em que a igreja de Cristo precisou dos seus olhos abertos, é hoje. Hoje, nesta hora, os olhos abertos. Aleluias, né? Mas, então precisamos de mais pães partidos. Nós não precisamos, irmãos, de novas revelações. Nós não precisamos de novas pessoas que têm suas atuações espirituais. E talvez a vida dele não contrata com aquilo, é um contraste, é o contrário daquilo. O irmão Branco diz assim, a pessoa pode falar em língua, pode pregar, e amanhã depois está traindo a esposa, está mentindo, está roubando, está adulterando por aí afora. Então não é aquilo, a aparência de fora, mas Deus vai julgar o que está lá dentro de você. Se o que está lá dentro é de Deus, vai te limpar disso tudo. Mas muitas vezes as pessoas têm uma aparência de algo que não é. O irmão Branco diz uma mensagem que o fabricante clandestino de bebidas alcoólicas, o bêbado, o roubador, ele não ficará desapontado no dia do juízo. Quem vai ficar desapontado no dia do juízo é aquele que se esconde atrás de algum tipo de profissão de igreja. Né? Que se mete ali e se mistura tudo e acha... Você sabe de uma coisa? Não confunda bênção com salvação. Que a pessoa, por ser abençoada, acha que ela é salva. E outra coisa, mesmo que Deus até permite uma permissiva, você caminhar aí. Não vai confiar porque permitiu você na permissiva, você vai para o reino. Se fosse todo Israel, ia lá na terra prometida. Israel é considerado o povo de Deus. Vai abrindo seu coraçãozinho que Deus vai te mostrando algo. Talvez não termine isso aqui hoje, mas terminaremos na quarta ou no próximo domingo, se Deus permitir. Que eu tenha algo para abrir. Tem a palavra para abrir para nós. Amém? A maneira que a palavra vai abrindo, aí vai abrindo o seu entendimento também. Você tem que se ver onde é que você está qualificado. Você tem que tomar uma posição. Cada um de nós, homem, mulher, moço, não importa quem seja ministro, qualquer um, deve tomar uma posição no corpo de Jesus Cristo. Esse negócio de ficar meio termo, Deus não quer isso não. Então, veja, seus olhos se abriram, eles reconheceram quem era ele. Ó, amigo, já abriu ele seus olhos dessa maneira? Agora, como que se a gente fala, mas Deus abriu os olhos desse, daquele, mas como que abriu o olho dele se não bate no nome de Jesus, ele não entende? O irmão Branham diz assim, não adianta ninguém falar que o batismo no nome de Jesus é falso, e depois falar que tem o Espírito Santo. Quando que o Espírito Santo que está numa pessoa, quando ele vai negar, rejeitar, virar as costas para a própria Escritura, que é também o Espírito Santo? Nunca, jamais. Então não importa o que ela faça, ele deve permanecer do jeito que está escrito. Sabe por quê, meus irmãos? Porque mesmo Satanás, pregando a Bíblia para Jesus, Mateus 4:8, nós sabemos que ele citou o Salmo, claro, né? Mas Jesus diz assim, mas também está escrito.
E hoje o que mais você vê, tem gente provando de A a B, de tudo mais, e querendo comprometer mensagem, Bíblia e tudo mais, né? Outros querendo satisfazer as suas coisas aí. Mas a palavra é justa. Deus sabe onde está a verdade. Então veja aqui, agora, ele já abençoou de tal maneira, ele já o separou das coisas do mundo, ele separou de uma hora de separação e de abertura. Isso é o que a igreja necessita hoje, de uma hora de separação da abertura, e os olhos dele forem abertos. Nós não precisamos de grandes pregadores, nós não precisamos de fazer uma igreja do tamanho do quarteirão. Se for necessário, pode até fazer, mas não é isso que muda. O que nós precisamos é de vidas cheias do Espírito Santo de Deus, que quando o Espírito Santo entra lá, há uma mudança, há uma vida, tanto na vida dele, como algo começará a irradiar dele para outros, quer dizer, força e poder, virtude vai saindo. É isso que Deus está precisando. Veja bem, das coisas do mundo, ou separou de uma hora de separação da abertura. Isto é o que a igreja necessita hoje, de uma hora de separação, de abertura, e os olhos deles foram abertos, melhor dizendo, e eles o reconheceram exatamente da maneira que ele o fez com o pão. Nós temos que voltar à maneira que Deus fez com o pão desde o dia de Pentecoste. Voltar de novo à natureza do Espírito Santo, sair desse espírito caprino, desse espírito da era do Laodiceia, desse espírito mundano, religiosamente falando, e voltar no dia de Pentecoste, e falar que isso não tem problema, que não tem problema, todos os caminhos vão para o céu, tantos faz em nome de Jesus que o Pai e o Espírito Santo. Não, Deus tem as coisas certas, amém? Deus faz as coisas certas, meus irmãos. Não adianta ninguém querer tapear Deus. A pior coisa é um homem, uma mulher tentar ludibriar, tapear a Deus. Você vai tapear a você mesmo. Você vai enganar a você mesmo. Não adianta, porque Deus me visitou essa noite, me deu um sonho, me deu uma revelação, e qual que é o problema? De que vale a revelação, o sonho, se você não está dentro da palavra de Deus? O que isso vai mudar na tua vida? E os olhos deles foram abertos. Melhor dizendo, e eles o reconheceram exatamente da maneira que eu fez o pão, e desta maneira que eles reconheceram. Quantas vezes, aqui está a reticência, quantas vezes Deus tenta partir o pão, Deus tenta mostrar o pão, para que as pessoas se alimentem da palavra. Amém? O pão é a palavra, mas as pessoas não querem, né? Como foi nos dias de Noé, o profeta disse que Noé pregava, eles zombavam de Noé, e falavam tantas coisas, faziam chacota de Noé. E agora a mesma coisa, eu pertencer nisso, nesse movimentozinho? Não, vamos para uma igreja grande, né, que tem muitos milhares de membros, e nossa irmandade são todos, têm poder aquisitivo e tudo mais. Para que envolver com isso? Meus irmãos, você tem que estar onde está o Espírito Santo de Deus. Ele vai fazer isso. Se você é de Deus, Deus vai mostrar no seu coração, através de uma revelação, que você tem que estar na palavra. Amém? Você tem que estar na palavra de Deus. Aqui na era de Esmirna, eu quero ler algo para vocês aqui, na parte 119, 120, uma parte, ele diz assim: para cada era ouvimos a mesma verdade. Quem tem ouvidos, ouça. Veja aqui, o que o Espírito diz às igrejas. Porém, somente um homem cheio do Espírito Santo, do Espírito, pode ouvir a revelação para aquela era. Um homem. Nenhum outro pode. Quer dizer, em cada era, Deus teve um mensageiro, e Deus nunca tratou com dois ao mesmo tempo. Deus sempre tratou com um, né, um principal, dali ele traz a mensagem para os demais. Amém? Então nenhum outro pode. Não, Senhor, ele não pode, porque exatamente isso é o que o Paulo diz, 1 Coríntios 2, 6, 16. Agora, isso deve fazer regozijar. Há uma doutrina sem fundamento, extremamente peculiar, que está causando mitos, mal entendidos e rancores. Por quê?
Quando os pentecostais dizem que você deve falar em línguas, senão você não foi batizado com o Espírito Santo, quando foi? Alguém pode provar na Escritura para mim? Quando foi que o falar em língua é a prova do Espírito Santo? Claro que uma pessoa que tem o Espírito Santo pode falar em línguas, mas isso não é evidência do Espírito Santo. Nós vamos ver que muitos, né, falaram em língua, até os médiuns e tudo mais, mas e aí, como é que vai fazer? Eles estão negando grandes coisas como Knox, Calvino, porque não falavam sobre a mensagem da hora e são faladores de línguas. E tudo mais, irmãos, isso não é prova de que você tem o Espírito Santo. Coríntios 3, ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu desse meu corpo para ser queimado, ainda que eu vendesse todas as minhas fortunas, minha fazenda e desse os bens aos pobres, isso não faria nada para a pessoa que fizer isso, né? Como no caso Paulo, ou qualquer um de nós. Se nós não tivermos o amor de Deus, o poder de Deus em nós, né? Agora, ora, isso não é verdade. Não, Senhor, isso é um grande erro. As línguas não são evidência de ser cheio do Espírito Santo. Não é evidência. É simplesmente uma das 9 manifestações de 1 Coríntios 12. Não há nenhuma escritura que diga que você recebe o Espírito Santo falando línguas. Nenhuma, em nenhum lugar. O problema é que nós estamos cheios, carregados do Espírito Nacional. E queremos forjar as coisas. E a maioria dessas línguas são palavras, frases decoradas. Analisa, pega todas e coloca uma perto do seu, são frases decoradas. Agora, claro que Deus fala também através de línguas. Deus fala, é bíblico. Mas não é prova que a pessoa tem o Espírito Santo. Porque as pessoas falam em língua e continuam as mesmas podridões, segunda, terça, quarta, matam, roubam, né? Muitos chamados cristãos cortam seus cabelos, usam calça, usa tudo quanto é tipo de coisa e vai falar em línguas. Então não é a prova que tem o Espírito Santo. Não há nenhuma escritura que diga isso. Amém? Mas que depois que todos foram cheios do Espírito Santo, eles falaram em línguas e posteriormente diz que eles profetizavam. Primeiro eles eram cheios do Espírito Santo. Depois eles passaram a profetizar e tudo mais. Agora, hoje muitas pessoas admitem que todos que alegam receber o Espírito Santo por falar em línguas, falar numa língua espiritual genuína. Mas isso não é assim, porque muitas pessoas falam numa língua conhecida, porém, sobre a influência do espírito errado. Eu falei que a palavra ia abrir para nós. E você vai perceber, Deus. Aqui não é denominação na terra mais, não. Não é um movimento humano. Mas Deus está querendo ouvidos que realmente propague a voz do jeito que é. Esse negócio de passar um creminho, passar a coisa ficar mais fácil, não. Tem que ser do jeito que está aqui. Mas isso não é assim, porque muitas pessoas falam numa língua desconhecida, conhecida, porém sob a influência do espírito errado. Agora, vamos supor que estamos numa reunião e todas as pessoas estão falando em línguas. Como você pode saber qual língua é do espírito e qual é do diabo? Será que alguém sabe? Todos falam, oh, aleluia, Deus falou aqui, glória, glória e tudo mais. E ninguém julga as causas. Como vai saber? Eu já estive entre os pagãos, o profeta disse, onde esses feiticeiros bebiam sangue de uma caveira, de um crânio humano, falavam em línguas, e interpretavam e profetizavam. Eles até mesmo podiam escrever em uma língua. Eles até podem escrever em línguas. Ora, se as línguas são a evidência de receber o Espírito Santo, então toda língua teria que ser de Deus, você não acha? Deveria. Os médios lá, os hindus, quem fosse lá, pudesse invocar com o Espírito, né, no centro do candomblé e tudo mais, uma mesa branca, como faz? Então, se todas as línguas estranhas, então você também teria que ser de Deus. Aí eles falam, mas Deus vai baixar no Saravá. Irmãos, não se engane. Há movimentos aí que o profeta desta era diz assim que deveriam ser até fechados. Porque está causando mais maldição do que bênção para o povo. E o mesmo Espírito que às vezes está atuando lá, está lá também com eles, eles não percebem, porque não tem os olhos abertos, não tem a revelação da palavra. É por isso que eles criticam o batismo de Jesus, não criam a mensagem restauradora dessa era que estão vivendo. Não conseguem pontuar isso com um amém, com assim diz o Senhor. Amém?
Ora, então veja a evidência de receber o Espírito Santo, então toda a língua teria de ser de Deus nesse caso. Porém, admite-se que pessoas que defendem que as línguas são a evidência, que há línguas falsas e verdadeiras, porque Deus tem línguas genuínas e Satanás tem as falsas. Amém? Satanás tem as falsas, mas Deus, graças a Deus, tem as verdadeiras para nós. Portanto, minha pergunta é, quem sabe o que é real? Quem pode se levantar nessa hora e dizer, aqui está Deus, ali está Satanás? Quem pode perceber, quem pode revelar quando os dois caminham juntos? O profeta diz que você tem que perceber Satanás dentro da estrutura da igreja, as duas forças caminhando. Por isso que diz que, se possível for, enganaria até os escolhidos, porque é tão parecido. Mas nós damos graças a Deus que é o Espírito de Deus na terra. Amém? Enviado de Deus direto para nós, para ver onde estamos parados, para ter nossos olhos também abertos, como os discípulos, depois que viu que era Jesus mesmo, as dúvidas pararam, eles voltaram animados, ficaram felizes na sua trajetória. Por quê? Porque realmente sabia, ele ressuscitou, amém? Ele está conosco de novo. Não ficais mais tristes, né? Abandonados aí, jogados ao léu, não. Quando Deus revela para você, você é uma pessoa que caminha sempre na luz da revelação. Você não fica aí perdido para cá e para lá, ouvindo aqui, ouvindo ali, não sabe, tudo atrapalhado. Não. Mas graças a Deus, né? Porque Deus tem sido maravilhoso para conosco. Isso nos levaria, então, a crer que o diabo não pode falar em línguas. Isso não é assim. Não, nem por um minuto. Qualquer verdadeiro missionário, veja bem, no exterior, sabe muitíssimo bem que os demônios falam em outras línguas da mesma maneira que eu sei por experiência, porque ele viu. Então não é todas as línguas por aí que são de Deus, não. Tá? Não é todos os homens que estão por aí que realmente vêm com a síndrome do Senhor. Não é todos os lugares, mas importante está sendo. Não, não é assim. Deus tem essa posição de revelar-se a si mesmo, através do Espírito Santo, como ele manifestou para os seus apóstolos. Tá bom? Eu creio que essas coisinhas já dá para ajudar vocês. Eu tenho muitas mensagens, muitas escrituras aqui, mas não vou prosseguir mais, não é por muito falar, mas que Deus possa continuar vos abençoando, tá bom? Deus abençoe você que está na escuta, sempre aqui nas quarta-feiras, aos domingos estamos aqui fazendo essa live aqui ao vivo. Logo que Deus permitir, nós vamos reabrir novamente o tabernáculo. Se você deseja fazer uma visita, você é bem-vindo ao nosso meio, tá bom? Vamos convidar nossos irmãos para cantar mais um louvor aqui, e depois, logo em seguida, eu vou ler os pedidos de orações, né? Tem alguns pedidos de orações, e já encaminhamos já para o final do término dessa live, tá bom? Deus abençoe vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, né, irmãos? Agora nós vamos cantar o louvor Ele Peleja por Nós. Tens dificuldades em vencer, problemas em teu ser, Jesus te ajuda. Está muito difícil a jornada, te cansa a caminhada, Jesus te ajuda, Ele peleja por nós, peleja por nós, venceu lá na cruz, vitorioso Jesus, Ele peleja por nós, peleja por nós, venceu lá na cruz, vitorioso Jesus. Quando encaramos os perigos, sujeito aos castigos, Ele intercede por nós. Se diante das lutas falhamos, sem forças clamamos, Ele intercede por nós, Ele peleja por nós, peleja por nós,
Jesus nos sustém. Quando nos faltam os amigos, nossos entes queridos, Jesus nos sustém. Ele peleja por nós, peleja por nós, venceu lá na cruz, vitorioso Jesus. Ele peleja por nós, peleja por nós, venceu lá na cruz, vitorioso Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus, irmãos, Ele sempre continua pelejando para conosco, né? Então, Deus tem sido bom para nós. Aqui é pedido de oração, a irmã Márcia Salles pede oração pelos irmãos do Tabernáculo Emanuel. Irmão Wesley Miguel pede oração por si e por Crislaine Cerqueira. Oração em favor da irmã Rita Silva. Oração por Bruna e Rodolfo. Oração por Luciana e família. Oração por Rosa e Sivaldo. Oração por Jorge e família, né? Peço oração também por minha família. Que Deus possa nos abençoar. Se você lembra de alguém mais e quer levantar sua mão, intercedendo por eles, fique à vontade, que Deus, Ele conhece todas as coisas. Vamos orar. Amado Deus, Pai Celestial, sabemos quando Tu estavas aqui, a enfermidade, Pai, não parava diante de Ti, mas sabemos que o Senhor é o mesmo ontem e hoje eternamente. E esses nomes aqui inscritos, a vida sofrem, pessoas estão na balança, e precisando de ajuda, Pai. Eu levanto minha mão juntamente com todos nesta hora. Ó Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós já repreendemos esses espíritos malignos, seja de enfermidade, física, moral, espiritual, está ordenado a sair no nome de Jesus Cristo. Amém. Que os teus filhos que pediram oração tenham fé para ver o resultado das suas petições nesta hora, Pai. Em o nome de Jesus Cristo, nós te louvamos, nós te agradecemos para a tua glória. Sim. Amém, Jesus. Amém. Amém, Meus irmãos, nós vamos já chegando para o final. Eu quero também dizer para todos que nos ouvem, né, que ainda não são batizados, né, que estão acompanhando, que ainda está no mundo, mas percebe-se como Deus parte o pão, tá? O pão não é somente para aqueles que já estão dentro, para todos os filhos. Se você é um filho, uma filha de Deus, analise o que Deus está fazendo nessa hora, tá bom? Deus está chamando um povo, separando do mundo, do pecado, da vaidade, e colocando na sua palavra. E se você faz parte disso, realmente seu coração deve estar ardendo com o desejo de viver essa palavra, tá bom? Não fique preocupado porque as igrejas acontecem isso, acontece aquilo, mas faça uma posição de fé no seu coração, de se escapar por você próprio, amém? Sua vida, você tem uma alma e ela precisa ser salva. E um dia, nós sabemos que aqueles que realmente rejeitaram terão um dia que dar conta diante de Deus pelo que ouviu, né? Se hoje ouviram sua voz, não endereçaram os nossos corações, como aqui na provocação nos dias de Israel, no deserto, na viagem, na peregrinação para Canaã, mas que você possa continuar ouvindo a palavra e misturando com a fé e deixando Deus trabalhar com você. Claro, muitas coisas vão sobreviver sobre você, mas maior que está convosco do que está aí fora, do que está no mundo. Amém? Deus sustente o vosso coração e todos os irmãos e irmãs que nos acompanham também, Deus abençoe e recompense ricamente a você. Tá bom? O desejo do nosso coração é que você sempre seja abençoado por nosso Deus. Ele quer te abençoar. Basta você crer e abrir os vossos corações. Então, enquanto os irmãos terminam aqui, já vou encerrar a minha parte. Deus abençoe a todos. Tenha uma ótima noite, uma boa semana abençoada por Deus. Né? Seja vigoroso nessa hora, irmão, para vencer tudo em prol da causa da palavra de Deus, tá bom? Amém. Deus abençoe a todos. Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Grande é o nosso gozo de sermos um povo por Deus escolhido. Somos nação santa, somos a eleita, povo adquirido. Somos sal da terra, somos luz do mundo. A Bíblia é quem diz.
Este é o motivo da nossa emoção. E se não bastasse do céu, nós ainda somos cidadãos. Aleluia. Éramos perdidos, Jesus nos achou. Na cruz nos comprou com seu sangue puro. Por esta razão é que ser cristão é motivo. Aleluia. orgulho. Graças a Deus. Glória. Em todo lugar onde a noiva está, Aleluia. Deus está presente. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Não nos ignore, não somos melhores, somos diferentes. Graça. Contra principados, contra potestade, é a nossa guerra. Somos conhecidos por sermos o povo mais feliz da terra. Glória a Deus. Este é o motivo da nossa alegria. Este é o motivo da nossa